de 8 e 12. Então, é um maior divisor que divide 8 e 12 ao mesmo tempo. Então, quem seria o maior divisor? Aquele maior número possível, maior número inteiro possível que divide o 8 e o 12. Algumas pessoas podem fazer de cabeça algumas questões, essa aqui já ficar um pouquinho mais difícil, mas vão aprender como é que faz, certo? Bom, seria interessante aqui quem está assistindo a videoaula de MDC já ter assistido decomposição em fatores primos e já ter visto a videoaula sobre MMC. Por quê? Para fazer o MDC, eu vou usar uma técnica aqui, ó, que eu vou fazer o MMC inicialmente, ó. Então aqui, ó, o MDC entre 8 e 12. Então boto aqui 8, vírgula, aí boto o 12, ó. Tudo bem? O 8 e o 12. E aqui eu faço aqui, ó, como se fosse fazer o MMC, certo? Então, se você já sabe o MMC, vai facilitar muito pra gente. Mas o que é o MMC? Eu vou dividir esses dois números por números primos até ele virar 1, certo? Então, ó, quem são os números primos? É o 2, o 3, o 5, o 7, certo? Tem infinitos números primos. Bom, tô botando aqui do lado só pra gente lembrar, tudo bem? Quem são os números primos? Mas eu vou dividir aqui, ó. O primeiro número primo que tá para dividir é o 2, ó. Eu boto aqui, ó, dividido por 2, ó. O 8 é dividido por 2? É, ó. 8 dividido por 2 dá 4. Bota a resposta aqui embaixo, ó. Aí pego o 12 e divido por 2 também, ó. 12 dividido por 2 dá quanto? Dá 6. Primeiro passo é esse. Botar os dois números e começar a fazer como se fosse o MMC. Eu sei que eu quero o MDC, mas eu faço como se fosse o MMC e no final vou lhe mostrar a diferença. E agora, dá para dividir por 2 de novo, ó. Então, divido, ó. 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. E o 6, dá para dividir por 2? Dá, ó. 6 dividido por 2 dá 3. Tudo bem até aqui? Bom, dá para dividir por 2 de novo, ó. Mesmo que seja só esse número. O 3 não é divisível por 2, mas como 2 é, você faz, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Vírgula. Aí o 3, como ele não é divisível por 2, você repete. Repito o 3, tudo bem? E agora, o próximo número primo é o 3, ó. Então, é justamente o que divide o 3. O 3 só é divisível por 1 e por 3, ó. Então, vou dividir por 3. O 1, eu não divido pelo 3. Meu objetivo é que esse número 8, ó, tá vendo, ó? Eu vou dividindo, dividindo, dividindo até ele virar 1, já virou. E o 12 ainda não virou, ó. Então, vou dividir aqui por 3, ó. Esse 3 dividido por 3 dá 1. Agora sim, ó. Agora, transformou em 1. E aí, eu acabei de fazer o MMC. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, vai dar o MMC. Mas eu não quero o MMC, eu quero o MDC. Bom, para saber o MDC, eu vou circular desses números aqui da lateral quais dividiram os dois números ao mesmo tempo. Como assim? Esse 2 aqui, ó, eu vou circular. Por quê? Porque ele dividiu o 8 e o 12, ó. 8 dividido por 2 deu 4. 12 dividido por 2 deu 6, certo? Então, circulei o 2. Esse 2 aqui, eu vou circular também. Porque ele dividiu tanto o 4 quanto o 6, ó. 4 dividido por 2 deu 2. 6 dividido por 2 deu 3. Então, o 2 dividiu esses dois números aqui da lateral, certo? Esse aqui já não dividiu os dois, ó. Eu só dividi esse 2 aqui, ó. 2 dividido por 2 deu 1. O 3 não foi divisível pelo 2. Então, esse número 2 aqui não dividiu esses dois números aqui do lado, certo? Então, ele não circula. Então, esse aqui do mesmo jeito, ó. O 1 eu não dividi por 3. Eu só dividi esse 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 deu 1. Então, só dividi esse e esse, certo? Então, ó. Eu faço o que agora? Esses dois números que estão circulados, eu multiplico aqui, ó. 2 vezes 2, ó. Esses dois números eu divido aqui, ó. 2 vezes 2 dá quanto, pessoal? 2 vezes 2 dá 4. Então, o MDC entre 8 e 12 é 4. Tudo bem? Até aqui? Bom, vamos fazer a letra B, ver se a gente entendeu mesmo. A letra B é o maior divisor entre esses três números. Não tem problema se tem três números, a gente usa a mesma lógica, ó. Vou fazer como se fosse o MMC, ó. 18, 60, né? E 126. E passo esse tracinho aqui do lado, tudo bem? Então, o primeiro número primo, ó, como eu falei aqui, tá aqui no cantinho, já escrevi os números primos, é o 2. Então, bota aqui, ó. Dá para dividir por 2 alguém aqui? Dá. Todos são divisíveis por 2. Então, 18 dividido por 2 dá quanto? Dá 9. Tudo bem? Aí, vírgula. 60 dividido por 2 dá quanto?
dá 30. Então, boto 30 aqui, ó. 126 dividido por 2 dá quanto? Dá 63. Se você já quiser simultaneamente circular, você já pode, ó. Eu já vou circular aqui para não esquecer. Por que eu circulei esse 2? Porque ele dividiu todos esses números, certo? Na outra eu não fiz simultaneamente. Eu fiz primeiro o MMC, para depois circular, para você entender o MDC. Mas aqui eu já vou fazer direto. Agora, dá para dividir por 2 aqui? Dá. Só o 30, mas dá. Tudo bem? O 30 é divisível por 2. O 9 não é divisível por 2. Então o que é que eu faço? Repito. O 30 é divisível por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Então boto 15 aqui. Tudo bem? O 63 não é divisível por 2. Então repito 63. Ok, pessoal? Eu circulo esse 2? Não, porque ele só dividiu o 30. Para eu circular, ele teria que ter dividido todos os 3 números. Não dividiu, não circula. Bom, esse 9 não é divisível por 2, o 15 não é divisível por 2 e o 63 não é divisível por 2. Mas eles são divisíveis por 3. Ó. 9 dividido por 3 dá quanto? 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5. 63 dividido por 3 dá 21. Pode prestar atenção no detalhe. Esse 3 dividiu todos esses 3 números. Então, eu vou circular ele aqui, certo? Para eu poder achar o MDC no final. E agora eu continuo, ó. Esse 3 aqui dá para dividir por 3. Então, continuo aqui dividindo por 3, ó. E o 21 também é divisível por 3. Só que não é o 5, ó. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Ó, consegui chegar no 1, que era o meu objetivo. O 5 não é divisível por 3. Repito aqui o 5. E o 21 é divisível por 3. 21 dividido por 3 dá 7. Tudo bem até aqui, pessoal? Estão entendendo? Eu circulo esse 3? Não, porque ele dividiu o 3 e o 21, mas não dividiu o 5. Tem que dividir os 3 ao mesmo tempo para poder circular. Então, não circulo. Agora, eu vou dividir esses números por 5, que é o próximo número primo, e justamente o número que divide o 5 é o 5, tudo bem? Então, ó, vou dividir por 5 aqui, ó. O 1 repete. O 1 repete, tudo bem? O 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. Então, fica 1 aqui. E o 7 não é divisível por 5, então repito. O 7 não é divisível por 5, então eu repito. E agora o próximo número primo, coincidentemente, é o 7, que é o único número que divide o 7. Ó. Então eu vou dividir por 7. O 1 repete, vírgula. Esse outro 1 repete. E agora o 7 dividido por 7 dá quanto, pessoal? 7 dividido por 7 dá 1. Tudo bem? Pronto, pessoal. Agora que eu fiz o MMC, eu circulei os únicos números que dividiram todos os números ao mesmo tempo foi o 2 e o 3. Então, o MMC é justamente a multiplicação de 2 vezes 3. Do mesmo jeito aqui, ó. Não era 2 e 2? Eu fiz 2 vezes 2. Aqui só está circulado o 2 e o 3. Então, o que é que eu faço? Faço 2 vezes 3. 2 vezes 3 é quanto, pessoal? 2 vezes 3 é 6. Tudo bem? Bom, essa é a aula introdutória sobre MDC. Então, aqui, ó. Vou botar aqui o resultado 6. Assista a videoaula 2, que é sobre problemas com MDC, certo? Vai estar sugerido nessa videoaula. Até uma próxima, pessoal.